rapaziada do Jornal Esportes, João Cunha mais uma vez aqui. Terminou agora Brasil e Senegal. A seleção brasileira venceu por 2-0, gols de Estevão e de Casemiro. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Vamos comentar sobre o jogo, comentar também sobre esse confronto entre a seleção brasileira e a seleção de Senegal, que é uma seleção muito interessante. Tem jogadores ali como o goleiro Eduardo Mendy, o Koulibaly, o Sadio Mané, o Ismaïla Sarr, que são bons. O Ismaïla Sarr, que é muito bom jogador. Outros jogadores mais consolidados ali. As seleções africanas estão crescendo muito nos últimos anos, vem tendo jogadores muito interessantes, e a Senegal é uma dessas principais seleções. E vamos comentar sobre como foi esse jogo. O Brasil jogou bem, eu achei que o Brasil se comportou legal, fez um bom primeiro tempo, segundo tempo cadenciou mais, tocou mais a bola. A seleção de Senegal teve mais oportunidade no segundo tempo, mas no geral o Brasil controlou bem o jogo. Vamos falar sobre a escalação. O Carlo Ancelotti entrou com a seleção brasileira dessa forma: Ederson no gol, Éder Militão jogando de lateral direito. Muito boa partida do Éder Militão, ok? Ele tem muita qualidade. Eu não me surpreenderia se o Ancelotti colocasse o Éder Militão como lateral direito na Copa. Para mim, ele tem que ir jogando como lateral direito. Eu comentei em um dos podcasts que eu gostaria de acreditar, e acredito, no lateral do Vasco, Paulo Henrique, muito bom lateral, mas eu não acho que ele possa ser titular no início da Copa do Mundo. Nós temos que começar com o Éder Militão. Marquinhos, que foi capitão, Gabriel Magalhães, Alexandro, Casemiro, que fez o gol, Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Assim que a seleção brasileira entrou. E eu achei que, como comentei, a seleção brasileira se comportou muito bem. O primeiro tempo da seleção brasileira é boa. O Vinícius Júnior caindo ali pelo lado esquerdo foi o jogador da seleção brasileira com mais ações ofensivas. Ele erra bastante, acerta bastante, mas ele erra porque ele tenta bastante. Ele pega a bola pela ponta esquerda, tenta driblar, faz o corte pelo meio, ele corta pro meio, faz o facão, acha o Rodrigo. Fez bastante essa jogada no primeiro tempo, né? O Rodrigo, ele fazia o corte caindo para a esquerda, enquanto o Vinícius Júnior puxava pro meio, achava o Rodrigo, ou fazia esse passe com o Matheus Cunha. A seleção brasileira que precisa desse protagonismo do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Estevão, do Matheus Cunha, ou do João Pedro também, que é bom atacante, que hoje estava no banco, mas depois entrou no segundo tempo. O Brasil precisa desse protagonismo desses caras, precisa que esses caras apareçam, precisa que eles chamem o jogo, peguem a bola, vão pra cima, deem dribles, finalizem pro gol, né? Precisa do seu, digamos que quinteto ali, né? Os dois do meio campo, que é o Casemiro e o Bruno Guimarães, dessa vez jogando como 8. Nós já comentamos no podcast que o Casemiro não deveria... Aliás, o Bruno Guimarães não deveria estar jogando como 5. O Bruno Guimarães jogava de 5, se obrigava a fazer essa função de marcador, que nunca foi a dele, ele nunca jogou como um volante marcador. Agora, com a volta do Casemiro e liberando o Bruno Guimarães para poder sair para frente, o Bruno Guimarães faz a função de 8 melhor do que fazia como 5, agora jogando de fato na sua posição, né? São os dois no meio campo. Vinícius Júnior jogando ali pela esquerda, o Estevão do lado direito e o Rodrigo jogando pelo meio. A seleção brasileira precisa desses caras. Se a gente quer acreditar que a seleção brasileira pode ir longe na Copa, pode ser campeã, a gente precisa que esses caras joguem bola, estejam bem, estejam 100% fisicamente, para poder dar o seu melhor pela seleção brasileira. O 9 da seleção brasileira, eu acho que o 9 da seleção brasileira tem que ser o João Pedro. O João Pedro hoje começou no banco, mas o Matheus Cunha fez uma partida muito boa. Acho que o Matheus Cunha tem vaga nessa Copa do Mundo para 2026. Muito bom jogador do United. Mas o João Pedro do Chelsea eu acho que é o 9. Eu acho que ele tem característica de 9. Tem uma jogada no segundo tempo em que ele escora pro Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo também. Que ele faz o pivô bem de camisa 9. Ele domina a bola dentro da área, tira a marcação do Senegal, ajeita pro Luiz Henrique finalizar. O Luiz Henrique acabou finalizando mal, ele finalizou para fora. Mas essa é uma boa disputa para a camisa 9 da seleção brasileira, né? Eu sei que pode ser um pouco desanimador para quem já viu outros atacantes da seleção brasileira, mas hoje é a realidade que a gente tem. É o Matheus Cunha e o João Pedro, que passam longe de ser maus jogadores, são bons jogadores. O João Pedro fez um bom Mundial de Clubes, o Matheus Cunha é um ótimo jogador. Eu já comentei sobre a partida do Éder Militão. Acho que a zaga da seleção brasileira foi bem segura, apesar de ter sofrido algumas finalizações, uma pressão normal, uma pressão já esperada de Senegal, que precisava tentar empatar o jogo, tentar fazer
O Ederson fez uma boa partida, fez boas defesas. O Alexandre jogando ali pela lateral esquerda. Depois entrou o Caio Henrique, que faz essa função do terceiro zagueiro. Faz muito bem, é um lateral mais defensivo. O Alexandre sai um pouco mais para frente. Embora pelo lado esquerdo o Vinícius Júnior tenha tomado ação de todas as ações ofensivas ali. O Alexandre não subiu muito. O Casemiro faz um belo gol. Belo gol do Casemiro numa jogada ensaiada. Ele recebe do Rodrigo na falta. E aí ele recebe do lado direito, finaliza de pé direito, a bola sobe, bate no canto da rede, no alto, um bonito gol. O Estevão abre o placar aos 20 minutos, mais uma boa jogada, a bola sobra. Uma jogada da seleção brasileira que começa com o Vini, a bola sobra do lado direito e o Estevão faz 1-0, depois o gol do Casemiro. E como eu comentei, a seleção brasileira se comportou muito bem, fez um primeiro tempo muito bom, conseguiu anular a seleção de Senegal. A seleção de Senegal não foi perigosa no primeiro tempo, foi perigosa no segundo, mas porque a seleção brasileira já estava cadenciando o jogo, tocando um pouco mais a bola, não precisava do resultado. É um amistoso, a seleção brasileira está testando novas peças. É um ciclo muito próximo, estamos muito perto da Copa. A gente tem menos de um ano para a próxima Copa e o Carlos Ancelotti precisa definir logo uma base, os jogadores que vão para a Copa em 2026. E eu acredito, nós já comentamos no podcast que Casemiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Rodrigo e Estevão provavelmente já vão estar. Eu acredito que a gente vai ter a adição do João Pedro e do Matheus Cunha. Provavelmente o Marquinhos vai estar também. O Marquinhos que está tendo talvez a melhor fase da sua carreira, né? Foi campeão de Champions League. O Gabriel Magalhães, que é bom zagueiro. Eu também gostei muito do Alexandro, que fez bons jogos nas eliminatórias. Acho que tinha que voltar a ter oportunidades. Acredito que vai ter. Mas ainda tem que se provar, né? Não vou dizer que vai para a Copa de 26, né? Para mim, os que estão garantidos é o Marquinhos, o Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, João Pedro, Rodrigo e Vinícius Júnior. No gol, provavelmente Alisson, Ederson vão estar. Eu quero que você deixe aí nos comentários também quem que você acha que pode ser o terceiro goleiro da seleção. Se tem alguém aqui no Brasil que merece oportunidade, talvez o Hugo Souza do Corinthians, que vem jogando muito bem, o John, que estava no banco hoje, pode ser que venha ter oportunidade. Deixe nos comentários o que você achou do jogo da seleção brasileira. Eu achei que foi uma boa partida, o Brasil se comportou muito bem e o Brasil precisa de mais testes como esses para poder se preparar para a Copa de 26 e quem sabe a gente conseguir ser campeão da Copa, tá certo? Muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião aqui e é isso, e até a próxima, tchau!